Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. A professora Mara tá com saudade, tá? E esperando que isso tudo passe muito rápido pra gente voltar à nossa rotina. Nós vamos agora para a nossa segunda aula, né? Na nossa segunda videoaula. E hoje o nosso tema é o relevo brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho da importância do relevo brasileiro, dessa divisão, da influência do relevo brasileiro nos fatores econômicos, que também é muito importante para a gente entender um pouquinho da formação. Nós temos aí dois geógrafos que fazem parte dessa formação do relevo brasileiro, Absaber e Jurandir Ross. Absaber foi o primeiro que dividiu o relevo brasileiro, né, em Planalto e Planície, e logo em seguida veio Jurandir Ross, que era aluno de Absaber, e começa a estudar um pouquinho mais e percebe que não há somente duas formas de relevo, há simplesmente mais uma que pode ser classificada como depressão. E eu mandei três vídeos, aulas para vocês aí também, para que ajude vocês. Eu quero que vocês assistam. É necessário, gente, nesse momento que vocês também façam o papel de vocês de alunos, assistam, façam os comentários, me mandem os comentários. Sexta-feira eu vou entrar online com vocês, a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis, né? Porque a gente está aqui tentando fazer o melhor para vocês. E aí eu vou começar a falar um pouquinho dessas questões do relevo brasileiro. Quando a gente fala da formação do relevo brasileiro, nós vamos falar dessas formações mais importantes hoje: Planalto, Planície e depressões. O que acontece? Aqui, ó, a gente vai mostrar um pouquinho dessa imagem, mostrando o que representa hoje essa formação do relevo brasileiro. Se vocês forem parar para ver, professora, mas esse relevo brasileiro, ele está só em uma parte? Como é que a gente vai classificar esse relevo? Destaque. Lembra quando a gente fala de vegetação, clima, que eles andam interligados? O relevo brasileiro também vai influenciar na formação dos fatores do clima, dos fatores climáticos. Vai muito também. Nós temos formas aí que impedem, por exemplo, o Planalto da Borborema no Nordeste, do nível da água úmida passar para o sertão. Porque quando ele encontra com o Planalto da Borborema, caem chuvas orográficas impedindo que isso aconteça. Então tem muitas formas aí que a gente vai entender um pouquinho do que é esse relevo brasileiro. Planalto. Gente, planaltos são planos altos, né? Nós vamos ver agora a imagem aí sobre essa questão dos planaltos. Essa questão do planalto aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção aí. Nós vamos entender um pouquinho. A professora Mara pegou um pouquinho dessa questão das imagens para que vocês pudessem ver aqui. Planalto, olha aqui, ó, é um plano, né, gente? É um plano alto que sofre algumas quedas aí. Normalmente é onde tem mais cachoeira, né? Aonde se destaca aí. Planície são planos, ó. Nós temos o relevo, a gente vai ver depois isso aí. Relevo marinho, né? Os relevos dos rios, que são também influenciados que vão influenciar também aí. Nós temos as escarpas e nós temos as depressões relativas, ele fala aqui, que são algumas diferenças que a gente vai encontrar no nosso relevo, tá? Sétimo ano. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Para que vocês possam perceber a importância de cada uma dessas formações do relevo. Nós temos no Brasil uma dimensão territorial muito grande quando a gente fala dessa formação territorial. E dentro dessa formação territorial, nós temos as divisões regionais. E cada região vai ter uma predominância desse relevo, né? Então, por exemplo, na região norte nós temos uma predominância da planície. Então, são mais aproveitados os rios de planície para navegação. A gente vai ver a influência disso daí na questão das florestas. Planalto. Nós moramos na região centro-oeste. Se destaca-se a região do Planalto? Sim, se destaca. Mas nós também temos a planície, que ela também vai auxiliar na agricultura, né? A formação do relevo na agricultura. Então a gente vai entender um pouquinho o que cada um deles fala aí. No livro de vocês, na página 37, ele vai falar sobre isso daí. O Brasil e suas paisagens, a ação humana sobre essas paisagens, quando a gente começa a falar dessa estrutura geológica. Por quê, professora? Porque o ser humano também vai influenciar nessa formação do relevo. Nós temos aí 3 pontos: intemperismo químico, físico e biológico, que fazem essa mudança do relevo, né? E que sofre o intemperismo, que sofre pela ação da própria natureza, o aquecimento das rochas, o esfriamento da rocha, os tsunamis, ai, fugiu.
deixa eu ver aqui, tsunami, terremotos, erupções vulcânicas, eles também vão influenciar na formação do relevo, né? Isso a gente vai entender. E aí tem a ação humana hoje, o desmatamento que a gente ouve falar muito, né? O crescimento da população urbana, que a gente vem aí trazendo essa modificação do relevo aí. Então nós vamos ver, no livro de vocês, na página 37, ele fala sobre essa questão do relevo brasileiro aí, dessa formação aí, tá, gente? Logo em seguida, vem a estrutura geológica, rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares, cristalinas, como elas influenciam, né, essa questão aí. As bacias sedimentares são mais recentes, como os estudos cristalinos, são formados por paleozoico, mesozoico e cenozoicos, e estão presentes em 64% do território brasileiro. Vem de eras, tá, gente? As rochas sedimentares, elas vêm acontecendo num período histórico aí, a gente vai ver, que é essa modificação do relevo. Nosso relevo no Brasil, ele é conhecido como um relevo antigo. Por quê, professora? Porque nós não sofremos essa ação imediata de terremotos, de tsunami, erupções vulcânicas. Nós estamos em cima de uma única placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, nós não chocamos com outras placas. Não temos essas interrupções na modificação do relevo. Nosso relevo passou por uma modificação há 250 milhões de anos atrás. Então, ele é considerado um relevo antigo, diferente dos outros países, nos outros continentes, que passam diretamente ou diariamente, praticamente, alguns países aí, com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, que passam por transformações o tempo todo. Esses são os relevos modernos, né, que podem sofrer essa mudança muito rápida. Né? Então, na página 41 do livro, ele vai falar um pouquinho sobre esses escudos cristalinos, ele vai falar um pouquinho sobre essas questões das bacias sedimentares, a apresentação do relevo brasileiro, né? De que forma esse relevo brasileiro é apresentado hoje no Brasil. Aí, na página seguinte, gente, logo, ele também vai falar sobre as principais formas do relevo, que foi o que eu acabei de falar para vocês: planalto, planície e depressões. No livro de vocês, ele vai falar da serra, dos morros, das chapadas, das escarpas, aqui ó, e vai dar o significado de cada um deles, né? Serra, relevo de acidente geral, de altos e montanhas, morros, né? Pequenas elevações, chapadas, territórios elevados, e escarpas que são inclináveis. E que qual a função de cada um na formação do relevo? Qual a função de cada um do relevo? Então, o planalto ocorre tanto em escudos cristalinos, né, como nas estruturas sedimentares, tá, gente? É necessário que vocês possam entender um pouquinho isso daí. Qual é essa importância? Planície. Professora, igual eu falei no início da aula para vocês, essa planície, ela pode ser encontrada tanto na área terrestre como marítima. Então, como nos rios, né? E pode ser aproveitada nesses dois planos aí. Planícies são formadas geralmente de áreas planas, formada pelas exposições sedimentares fluviais, né? Trazidos pelos rios marítimos, eólicos, que eu acabei de falar. Planícies continentais constituem por áreas sedimentares fluviais também. E as planícies litorâneas, que também vão sofrer influência nessas questões aí, da questão das navegações. As depressões aí, ó, são definidas como conjuntos de relevos de ondulações, gente, tá? Elas vêm por ondulações, como mostra aqui o desenho para vocês. E nós temos a depressão relativa e a depressão absoluta. No entanto, quando baixa o nível do mar, são chamadas, quando ela é relativa, quando o nível do mar está alto. Baixou o nível do mar, ela passa a ser uma depressão absoluta, tá? Eu vou passar algumas atividades para vocês, né? Então, as páginas do livro vão na plataforma na quarta-feira. Vou passar todas as atividades. É necessário que vocês façam, gente. Necessário que vocês prestem atenção. Entendam um pouquinho essa formação aqui do que é o relevo brasileiro. Vou passar para outra imagem, para que vocês possam ver também, ter uma noção do que é essa questão do relevo aí. Aqui, ó. Pode ser essa. De que forma ele tá? Aí, um pouquinho menor. Aí, mas pode ser muito maior. Aí, deu. Essa questão do relevo aí. Aonde a gente pode ter nas regiões que se destacam isso aí, ó. Planície amazônica, que eu falei no início, né?
Planaltos na região central, planície do Pantanal, tá vendo? Planalto Atlântico que pega a parte litorânea que eu falei aí, Planalto Meridional e planície na região sul. Planície costeira, onde se utiliza como método de meio de transporte, de exportação marítima. Então a gente entende um pouquinho a forma que o relevo brasileiro é representado no Brasil, tá? E pela dimensão territorial que a gente tem do Brasil, como a gente já estudou, a gente vai entender também que essa forma do relevo, ela pega uma dimensão maior. A próxima imagem, ela vai... Tá com pausa? Aqui, pode ir? Nessa imagem aqui, ó, nessa imagem ele vai dizer o número de planaltos que a gente tem e o número de planícies e o número de depressão no estado brasileiro. E aonde se encontra mais, né? Aonde nós temos regiões com maior índice de planaltos aqui. A região centro-oeste, ó, pega um pouquinho lá da região norte, ó, a região centro-oeste pegando aqui a região sul, a região sudeste, tá vendo? Planícies, olha a região norte, a quantidade de planícies que a gente vai encontrar na região norte, né? E depressões aí. As depressões, olha aqui, ó, a quantidade aí, que são elevações. Então a gente tem aqui uma noção mais ou menos. Bacias sedimentares, instruções de construções de planície, cinturão, ou seja, núcleos de cristalizados e aí os planaltos, planícies, depressões, e onde a gente pode se encontrar no escudo, no relevo brasileiro, ok? Dúvidas, tirem na plataforma comigo, me perguntem, vou fazer o máximo para tirar com vocês. Assistam as videoaulas, façam um resumozinho das videoaulas, de compreensão, como eu estou pedindo nas outras aulas, tá bom? Façam as atividades, leiam, vocês precisam ler o conteúdo do livro. Não só o que a professora Mara está falando, não só o vídeo aula que eu estou mandando. É necessário que vocês leiam, façam aí, mapa mental ajuda muito, façam mapa mental, façam um resumo, como vocês acharem a melhor forma de aprendizado de vocês, para vocês entenderem. Mas façam, não tem como resolver as questões se não lermos o que está aqui, tá ok? Então, até a próxima aula.